Elfas, guerreiros, clérigos, anões, monstros, demônios, magias e muita beleza. Eu gosto muito! Hoje embarcaremos em uma jornada única, uma exploração da alma de uma das figuras mais intrigantes, sutis e ouso dizer revolucionárias que os animes nos presentearam nos últimos tempos. Frieren. Prepare-se porque Frieren é muito mais do que somente uma maga, do que uma elfa milenar ou uma heroína de fantasia. Ela é, em sua essência, poema ambulante sobre a inexorável passagem de tempo, a fragilidade da memória humana e a complexidade muitas vezes dolorosa de aprender a ser verdadeiramente humano. Fala galera, aqui quem fala é o Namura, já senta o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai fazer sobre Frieren e outros animes, e também se torne membro por R$3, porque é muito barato. Frieren é uma elfa maga, uma existência que se estende por milênios e foi parte do lendário grupo que, após uma década de árduas batalhas, finalmente derrotou o temível Rei Demônio. Ao lado de seus companheiros, o inesquecível Himmel, sacerdote Reiter e também o guerreiro Aizen, ela viveu uma aventura que moldou a história do seu mundo. Uma década de perigos, desafios e, acima de tudo, laços forjados no calor da batalha e na partilha de sonhos. Mas aqui reside um ponto crucial, a virada narrativa que leva Frieren a um patamar diferenciado. A história que é contada não começa com a glória da vitória, nem com a euforia do triunfo. Ela começa depois da vitória. Ela começa quando a aventura épica já é uma memória distante, quando os heróis retornam para suas vidas e o tempo, esse mestre implacável, começa a cobrar o seu preço. E esse detalhe, meus amigos, essa escolha narrativa tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, muda absolutamente tudo na nossa percepção da personagem e da própria natureza da existência. Enquanto seus companheiros humanos, com suas vidas finitas e seus corpos perecíveis, envelheciam, adoeciam e inevitavelmente partiam, Frieren permanecia imutável, uma testemunha silenciosa da passagem das eras. Para ela, uma década de aventuras, de risadas compartilhadas e perigos superados foi apenas um piscar de olhos, um breve interlúdio em sua vasta existência. Para Himmel, Reiter e Aizen, essa mesma década representou uma jornada de uma vida, o ápice de suas existências, o período mais significativo de suas memórias. E é precisamente nesse contraste brutal, nessa assimetria temporal, que nasce a tragédia silenciosa da personagem. Frieren percebe, com uma dor lancinante que só o tempo pode infligir, que valorizou tarde demais o tempo que teve com seus amigos. O funeral de Himmel não é apenas um adeus, é um soco emocional, um despertar abrupto para a elfa que viveu por milênios sem realmente viver conexões humanas. É o momento em que ela se dá conta, com a clareza avassaladora, de que não conhecia verdadeiramente alguém que esteve ao seu lado por tanto tempo, alguém que a considerava uma amiga querida. E ali, diante do caixão de Himmel, que seu arco emocional se inicia. E o resto de sua história se torna uma busca tocante, uma odisseia existencial, uma elfa imortal tentando aprender a ser humana, uma jornada para preencher os vazios deixados por séculos de indiferença e para compreender o verdadeiro significado dos laços que, para os humanos, são a própria essência da vida. Frieren não é uma protagonista que se encaixa nos moldes tradicionais. Longe de ser explosiva, barulhenta ou impulsiva, ela é acima de tudo introspectiva, observadora, quase contemplativa. Sua força não reside em gritos de batalha ou demonstrações grandiosas de poder, mas na quietude da sua alma e na profundidade do seu olhar. Enquanto muitos personagens de anime expressam suas emoções de forma exuberante e imediata, Frieren as descobre com um atraso de décadas, por vezes séculos. Sua jornada é um estudo sobre a maturação emocional tardia, um processo lento e gradual de desvendar os mistérios do coração humano. Quando Himmel morre, ela chora, sim, mas as suas lágrimas vêm acompanhadas de uma perplexidade quase infantil. Ela chora sem entender completamente o porquê, sem conseguir nomear a dor que a consome, mas nesse choro, nessa manifestação crua e incompreendida de luto, que ela começa a compreender, começa a desvendar os valores inestimáveis da amizade, o peso esmagador do tempo que se esvai com a irreversibilidade implacável da morte. Essa construção emocional, sutil, demorada e profundamente realista, é rara e poderosa em animes modernos, que muitas vezes priorizam a ação e o drama superficial. Frieren nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o que significa sentir, o que significa amar e o que significa perder. Ela é, em sua própria existência, a personificação viva da passagem do tempo.
Para nós humanos, com nossas vidas que se medem em poucas décadas, anos são preciosos. Cada estação é um ciclo de renovação e perda, e uma década é uma fatia significativa da nossa existência. Para Frieren, no entanto, a perspectiva é radicalmente diferente. Décadas passam como semanas, séculos são rotinas, meros pontos de um calendário que se estende por milênios. Essa diferença de escala temporal é o cerne de sua alienação inicial e, paradoxalmente, o motor de sua transformação. Sua jornada após Himmel, no entanto, é uma tentativa consciente de redefinir essa percepção. A cada pessoa que ela conhece, cada cidade que ela visita, cada memória que ela revive através da história e dos objetos dos seus antigos companheiros, ela começa a entender que o tempo não é, ou não deveria ser, medido apenas em séculos ou anos. Ele é medido por vínculos, conexões, em momentos compartilhados que, por mais breves que sejam, deixam marcas indeléveis na alma. Essa virada psicológica, essa mudança de paradigma em sua compreensão de tempo, é o coração pulsante da narrativa de Frieren, transformando uma elfa mortal em uma estudante de efemeridade humana. E o que talvez seja o aspecto mais fascinante e profundamente humano de Frieren é que ela não nasce empática, ela aprende a ser empática. Sua empatia não é inata, um traço de caráter que sempre possuiu. É uma habilidade adquirida, uma virtude cultivada através da observação, da reflexão, crucialmente da imitação. Ela observa as pessoas, tenta compreender suas motivações, seus medos, suas alegrias e muitas vezes repete gestos que viu Himmel fazer. Gestos de bondade desinteressada, ajudar os desconhecidos com um problema trivial, proteger aldeias de ameaças, valorizar as pequenas memórias que para ela antes seriam insignificantes. Ela não faz isso por instinto ou por uma inclinação natural de benevolência. Ela faz porque ela tá tentando honrar a memória de alguém que já se foi, alguém que lhe mostrou o caminho. É um ato de amor e de luto, uma tentativa de manter viva a essência do Himmel, através das suas próprias ações. Isso a torna profundamente tocante, uma personagem que nos mostra que a empatia pode ser aprendida e que a bondade pode ser um legado. Sua relação com a Fern, que começa fria e distante, floresce em algo quase maternal, uma relação de mestre e aprendiz que se transforma em uma família. É uma relação de legado, onde Frieren transmite não apenas conhecimento mágico, mas também uma sabedoria de uma vida, a importância da disciplina e a beleza da paciência, preparando Fern para um futuro em que Frieren, com sua imortalidade, talvez não veja o fim. E então temos as famosas magias inúteis de Frieren. Ela coleciona feitiços que, à primeira vista, parecem completamente triviais. Fazer flores aparecerem, limpar poeira, criar luzes decorativas. Por que essa obsessão com trivial ou com um aparentemente sem propósito? A proposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente comovente, porque essas eram as magias que o Himmel gostava. Essas pequenas demonstrações de magia, que para a maioria dos magos seriam uma perda de tempo, eram para o Himmel uma fonte de alegria e encantamento. Esse detalhe, aparentemente bobo, revela o quanto a Frieren mudou, o quanto ela se esforça para manter viva a memória do seu amigo, não apenas no seu coração, mas também nas suas ações diárias. É um testemunho silencioso do seu arrependimento e do seu desejo de se reconectar com o passado, valorizar o que antes ela ignorou. É a prova viva de que, para Frieren, o valor de uma magia não está no seu poder destrutivo ou utilitário, mas na sua capacidade de evocar uma memória, de trazer um sorriso e de honrar um legado. É importante notar que, embora a Frieren seja absurdamente poderosa, uma maga capaz de feitos que poucos podem se igualar, o anime não gira em torno da sua força. O poder dela é um dado, uma ferramenta, mas não o motor da narrativa. O foco está na memória, no legado, na amizade, no arrependimento e no crescimento emocional. Isso é quase o oposto do padrão dos shonen modernos, onde o poder, a superação e a escalada de forças são frequentemente o centro da trama. Frieren nos convida a olhar para dentro, para as complexidades da alma, para as cicatrizes invisíveis que o tempo deixa e para a beleza de curá-las através da conexão humana. É uma história que nos lembra que a verdadeira força não está nos músculos ou nos feitiços mais poderosos, mas na capacidade de sentir, de aprender e de se arrepender e também de amar. Frieren, com sua jornada, nos mostra que a maior batalha é travada dentro de nós mesmos, na busca por significado e conexão. Antes da gente continuar, eu quero falar da Kamiware Store, a melhor loja de streetwear do Brasil. Na Kamiware Store você tem camisetas feitas em tecido Prime, hipoalergênicas, com estampas exclusivas de animes como Dandadan, Akira e muito mais. Games como Expedition 33, GTA 6 e muitos outros. E também artigos exclusivos dos canais parceiros,
como Cinquentão, AJ Arts, QG Angel e, claro, este cabeludo que vos fala. Além de toda a qualidade dos produtos, você pode usar o cupom NAMURA5 para ter 5% off em toda a loja. Clica no link da descrição ou no comentário fixado e fique na estica com a Cameware Store. Agora, um breve parênteses para abordar uma polêmica curiosa e, francamente, um tanto descabida, que surgiu em algumas bolhas da internet ocidental. A tentativa de rotular a Frieren como uma obra de extrema direita. É um exemplo fascinante de como as narrativas complexas podem ser distorcidas por lentes ideológicas pré-concebidas. Alguns críticos, com uma visão bastante peculiar, podemos dizer assim, argumentaram que o anime valoriza demais a tradição, a memória histórica, o heroísmo clássico e o respeito ao passado, interpretando esses temas como conservadores ou uma leitura mais extrema como alinhados a uma ideologia de direita. Outros apontam para uma estética medieval clássica com seus cavaleiros, igrejas, reinos e magia como uma romantização de estruturas antigas, que para eles seria inerentemente reacionária. E a ausência de debates ideológicos contemporâneos, de discursos políticos modernos ou temas ativistas explícitos também foi usada como argumento para essa classificação. A ideia é que se uma obra não aborda diretamente as pautas progressistas atuais, ela deve ser por omissão conservadora ou de direita. Que ridículo, né? Mas sejamos francos e diretos, essa crítica é em grande parte uma grande bobagem, uma leitura superficial e, ouso dizer, intelectualmente desonesta com a obra. A verdade é que Frieren não tem uma agenda política, não é um manifesto ideológico disfarçado de fantasia. Frieren fala sobre o tempo, mortalidade, memória, arrependimento e amizade. São esses temas universais, que transcendem fronteiras culturais, ideologias políticas e épocas históricas. Tentar encaixar uma narrativa tão rica e multifacetada em rótulos políticos modernos é como olhar para o pôr do sol e discutir qual partido que o sol apoia. É uma redução simplista que ignora a profundidade e a universalidade da experiência humana que a obra tenta explorar. Além disso, é crucial lembrar que o autor japonês não escreveu a obra pensando em debates políticos ocidentais. O público japonês, para quem a obra foi originalmente criada, sem qualquer fundamento na essência, na narrativa ou na intenção do autor. É um lembrete de que nem toda arte precisa ser um panfleto político. Algumas obras, como Frieren, simplesmente buscam explorar a condição humana em sua forma mais pura e atemporal. No fundo, em sua essência mais pura, Frieren é uma história sobre algo muito simples e ao mesmo tempo profundamente humano. Perceber o valor inestimável das pessoas em nossas vidas, muitas vezes tarde demais, e o desejo, a necessidade de tentar viver de forma diferente depois dessa dolorosa epifania. Ela é uma personagem sobre maturidade emocional, sobre o processo complexo e multifacetado do luto, sobre o peso e a beleza da memória, e sobre uma redenção silenciosa que não busca aplausos, mas sim a paz interior. Frieren não é uma guerreira ideológica, uma figura que impunha bandeiras políticas ou sociais. Ela é, antes de tudo, uma viajante, uma alma antiga que está finalmente aprendendo a sentir, a se conectar, a amar e ser amado. Frieren representa a sabedoria adquirida tarde, a empatia construída com o tempo e a experiência, o peso agridoce das memórias e o valor inestimável das relações humanas. Ela é, sem dúvida, uma das protagonistas mais contemplativas, complexas e ressonantes que os animes produziram na última década. Menos espada levantada em desafio, mais olhar para um horizonte em busca de compreensão. Uma heroína que em sua jornada luta não contra demônios externos, mas contra algo que nenhum mago, por mais poderoso que seja, consegue derrotar facilmente: o arrependimento. E é nessa luta silenciosa, nessa busca por significado e conexão, que reside sua verdadeira força, sua beleza temporal e seu poder de tocar os nossos corações. Frieren é um espelho que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre o tempo que temos e sobre as pessoas que a gente ama. É uma obra-prima que nos lembra da importância de valorizar cada momento antes que seja tarde demais. E você, o que pensa sobre Frieren, hein? Qual foi o momento que mais te tocou na jornada dela? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos, tá? Compartilha também essas reflexões e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais análises como essa. Sua opinião é muito importante aqui pro canal. Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau, tchau. A hybrid soul, both fast and quick. I stand my ground, my banner raised. Never lack a taste. Namura!